paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra que o Senhor coloca em nosso coração no dia de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 2, que nos diz assim: E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Aleluia. Amados, eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor falava em meu coração: fala para o meu povo que é necessário descer para que o meu nome seja glorificado. Porque muitos têm tomado para si a glória, muitos têm tomado para si a honra e têm desprezado aquele tal qual é o digno de todo o poder e adoração. A palavra do Senhor nos fala que Jesus aqui, ele pôde usar um menino como exemplo, aleluia, de ser humilde, de ser pequeno, de reconhecermos que nada somos diante dele. Nos dias atuais, o que está falando nas igrejas é o eu, é o ego, é a postura, é as finanças. Mas o Senhor não está preocupado com a finança de ninguém, o Senhor não está preocupado com o eu, com o ego de ninguém, o Senhor está assim preocupado com aquele servo que se faz pequeno, para que ele, o Senhor, possa ser grande na vida dele. Muitas pessoas acham que na obra de Deus, se ele não assumir tal cargo, se ele não fizer tal coisa, a obra vai parar. Mas nós sabemos que a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo de Deus. E quem faz, aleluia, a obra crescer é o Senhor. Mas muitos têm impedido o Senhor de poder trabalhar do jeito que Ele quer, porque tem achado que Ele é o dono da obra. Mas nesse dia o Senhor nos convida a ser pequeno, a sermos como um menino. Amados, uma criança, quando ele ganha um brinquedo, ele não olha se o brinquedo foi caro, se o brinquedo foi barato. A alegria automaticamente é irradiada nos olhos daquele pequeno quando assim entrega o brinquedo em suas mãos. Mas no meio do povo de Deus não está sendo como este menino, como nos requer o Senhor. Queremos mais. O povo quer mais, quer fazer mais, não porque quer trabalhar na obra de Deus, não porque quer fazer alguma coisa, mas para ser reconhecido pelos homens, para ser visto, para ser assim honrado pelos homens. Mas o Senhor nesse dia nos convida, aleluia, a deixarmos Ele nos usar como menino, a fazer com que aquilo que vem em nossas mãos seja aprazível aos olhos dele. Eu não sei qual é a sua condição, a sua posição, o seu ministério, o chamado que Deus tem lhe dado, mas uma coisa eu te digo: não importa se você está lá em cima ou se está lá embaixo, o Senhor hoje te chama a ser como um menino, ser humilde diante dele e deixar ele ser glorificado na sua vida. Pensamos muitas das vezes, quando o Senhor nos chama para uma responsabilidade, que somos incapazes de fazer tal coisa, porque ao nosso lado está um irmão que sempre tem um porte, como ali os irmãos de Davi. Às vezes é como Samar, às vezes é como Eliabe, e nós achamos que sobre aquele irmão está a capacidade para fazer tal coisa. Mas da mesma forma que foi naquele momento quando Samuel ia para poder ungir rei sobre Israel, da mesma forma que o Senhor desprezou os grandes irmãos de Davi, da mesma forma que o Senhor ali mandou que buscasse aquele que estava lá no campo, que estava até mesmo, vamos dizer assim, separado da mesa, porque estava cuidando das ovelhas do pai. A palavra do Senhor nos fala que quando ali Samuel pergunta se havia ainda um filho sobre Jessé,
Jessé respondeu: há um que está cuidando das ovelhas, meu querido. Quantas das vezes tu é esquecido, como foi Davi lá no campo? Porque, por certo, Jessé teria que ter reunido todos os seus filhos, inclusive também Davi. Mas Jessé deixou Davi no campo e chamou os seus filhos de alto porte, achando que assim Deus havia separado pela condição daqueles homens. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor nos fala que quando Samuel observava os filhos, os grandes, os maiorais, aqueles que puxavam da espada, que tinham capacidade na guerra, quando ali Samuel olha para eles e acha que ali estava o rei de Israel, o Senhor pode dizer: Samuel, eu estou desprezando o grande, o meu negócio não é com grande, o meu negócio é com pequeno, o meu negócio é com aquele que deixa eu ser o centro da vida dele, o meu negócio não é com aquele que bate a mão no peito e diz: eu tenho capacidade para poder fazer. Porque, meu querido, se você tivesse realmente capacidade, você não precisava de Deus agir na tua vida. Por isso o Senhor nos diz: nós somos totalmente dependentes dele, e por sermos dependentes dele, temos que reconhecer que não somos nada. E a palavra do Senhor nos fala que ali Samuel manda, aleluia, buscar Davi. Estava um desprezado, estava ali um pequeno menino, estava apenas um jovem cuidando das ovelhas do pai. Mas foi aquele menino, aquele pequeno, aleluia, que moveu com o coração de Deus. Muitos podem olhar para você, aleluia, e achar que você é pequeno, que você não é nada, que você é até mesmo desprezível e pode te julgar ao canto. Mas o Senhor lhe diz: ei, é contigo pequeno que eu tenho contado para uma grande obra. Não se preocupe se o homem não te vê, porque no determinado momento eu farei com que tu sejas visto, porque tem uma grande obra para realizar na tua vida. Sabe o que acontece com o pequeno desprezado? É da mesma forma que aconteceu com Davi. Diz a palavra de Deus que ali Samuel pode dizer: enquanto ele não chegar, ninguém se assentará à mesa. E neste dia o Senhor lhe diz: enquanto não chegar o momento dele realizar na tua vida o que ele tem para realizar, o ministério que ele confiou na sua vida não será entregue nas mãos de ninguém. Ninguém poderá sentar na mesa para participar da unção que Deus tem na tua vida enquanto não chegar o momento de o Senhor te honrar. Não se preocupe se o seu pastor não te vê. Não se preocupe se as pessoas, aleluia, maneiam a cabeça e te desprezam, porque o Senhor te vê de uma forma diferente. O Senhor não está preocupado com grandeza, mas é contigo, pequeno de Deus, que o Senhor está preocupado. E contigo, grandão, que está achando que você é o centro das atenções na obra de Deus, cuidado, porque quanto maior será a queda, quanto mais grandeza tu tem, será a sua derrota. Então, nesse dia, se torne um menino diante de Deus e reconheça que não és nada, que o tudo na tua vida se chama Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, e deixa Deus te usar com poder e autoridade, porque quando trouxeram Davi, que derramou a unção sobre Davi, diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus se apossou da vida de Davi. O Senhor não está procurando grande para poder se apossar e fazer a obra, mas o Senhor está procurando um pequeno, porque o pequeno sabe reconhecer que não é nada e que a glória vem de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que a graça do Todo-Poderoso possa ser abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família nesse dia. E tão somente receba esta palavra: o Senhor não está se preocupando com o grande, mas o Senhor está se preocupando com você, que é pequeno diante dele. Que Jesus te abençoe.